Quando falamos de vida eterna, é normal que nós apontemos para algo que ainda vai acontecer, porque, de fato, a grande obra, a consumação dela, a plenitude desta obra ainda virá. Mas também é verdade que ela já começou, e é tão importante pensar nisso, porque Deus quer que a gente desfrute da obra da redenção já. Ele não apenas quer que nós desfrutemos no porvir, mas Ele tem e quer que nós desfrutemos já. E nós temos como exemplo disso, quando Filipenses, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. Por que se alegrar? Porque a fonte da alegria, a razão da alegria, já se manifestou. Portanto, a vida eterna tem algo pleno, e isso é necessário. Porque se eu dissesse para você que tudo que Cristo tem para nós se resume ao que nós temos hoje aqui, então o apóstolo Paulo dirá para você em 1 Coríntios 15, seremos os mais infelizes de todos os homens, porque nós damos a nossa vida pelo Senhor Jesus. Nós lutamos, sofremos, nos angustiamos, nós abrimos mão de prazer, de riquezas, de tantos benefícios por causa do Senhor. Portanto, não pode ser apenas isso. Então é necessário pensar na vida eterna, é necessário pensar que há de chegar um momento em que a plenitude do reino de Deus se manifestará, em que a criação será totalmente restaurada, em que tudo será finalmente perfeito, em que o pecado já não haverá, o mal já não existirá, não estará mais na criação nada disso. Mas é também fundamental pensar que essa obra já começou. O Senhor já começou esta obra, que alcançará sua plenitude lá, mas já começou. E você já pode se alegrar, e você já pode desfrutar dela, e você já pode vivê-la como Deus tem nos dado. E nós gostaríamos de ver como Jesus manifestou que Ele é aquele que traz alegria, num texto que fala de um casamento. Eu vou ler outra vez porque o texto é pequeno. Então eu vou ler outra vez o texto de João, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. E os irmãos acompanhem então a leitura do texto do Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto,
desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus da alegria, é o Deus da nossa salvação. O rei Davi, depois que havia pecado contra o Senhor, confessando o seu pecado, ele disse: restitui-me a alegria da tua salvação. De tal modo que do Senhor vem aquilo que os homens tanto procuram, a felicidade. É no Senhor que está tudo o que nós precisamos. É no Senhor que temos tudo aquilo que desejamos. Porque o Senhor é a fonte da felicidade, o Senhor é a fonte da vida. Pedimos, portanto, que o teu Santo Espírito fale conosco pela tua santa palavra, para que vidas sejam edificadas, fortalecidas, consoladas, exortadas, e assim, ó Deus, possam se achegar mais a ti para a tua glória, porque é em ti que há vida e vida em abundância. Abençoe teu povo, Senhor. Abençoe teu povo. Que o Senhor receba a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O texto nos fala de um evento comum. É um casamento. Observe que já nisso nós podemos apontar para elementos da vida do Senhor Jesus. Era uma vida simples, era uma vida comum, nada extraordinário, inclusive bem diferente do profeta João Batista, que foi nazireu. O profeta João Batista, desde a sua concepção, ou antes, na verdade, foi conhecido, foi dito pelo anjo ao seu pai que ele deveria ter uma vida totalmente consagrada. Lucas capítulo 1, versículo 15, nos fala disso: não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. E depois, quando ele vem como alguém que viveu no deserto durante muito tempo, prega ali no deserto, e a sua vida ela é toda separada especialmente para o ministério profético. Um homem que foi preparado e que viveu exclusivamente para o ministério profético, para pregar a palavra do Senhor. Mas Jesus não. Jesus teve uma vida comum, simples, sendo o Filho de Deus. E isso é importante, porque quando você lê a Escritura falando do João Batista, provavelmente você tem aquela imagem, aquela caricatura de que homem de Deus é o homem que não bebe vinho, que vive no deserto, que suas roupas são roupas rudimentares e coisas dessa natureza. De fato, foi assim que João Batista viveu. Mas aí essa caricatura, quando você torna ela o padrão, então você cria uma religião que não existe. Porque, inclusive, no período dos primeiros séculos, vários personagens seguiram esse modelo de João Batista, viveram no deserto e ficaram conhecidos por muitas pessoas, por uma série de feitos deles, testemunhos que foram dados sobre essa vida rigorosamente ascética, ou seja, totalmente dedicada à religião, à vida espiritual. Só que quando Jesus aparece num casamento. E isso nos ajuda a ver que, ainda que Deus use personagens para que sejam instrumentos dele numa vida ascética, ou seja, uma vida que ela é exclusiva para aquele fim, para uma vida de dedicação ao ministério profético, uma vida de consagração, ainda que Deus use, isso não significa que essa é a caricatura do homem de Deus. Significa que Deus tem propósito para as pessoas. E nós lemos de propósito Romanos capítulo 14, porque em Romanos 14,
o apóstolo Paulo diz assim: pare de julgar os outros pelo que você acha. Pare de julgar os outros pelo que você acha. Só Deus diz o que é e o que não é. E Jesus está no casamento. Jesus está numa festa. Jesus está numa festa. E foi convidado não só ele, mas foi convidado também os discípulos, que nos mostra que Jesus era conhecido das pessoas ali da região, os discípulos também. Então havia um relacionamento. Nós vimos isso nos versículos anteriores, quando ele tem um encontro com o André, o Pedro, o Filipe. Então, são vilas da região ali da Galileia, cidades pequenas, em que eles são conhecidos e são convidados. Então, a primeira aplicação que eu gostaria já de trazer é: ser cristão é viver uma vida para a glória de Deus. Coloque isso na sua cabeça, para você não definir, como nós veremos, uma vida religiosa no seu padrão. É viver uma vida para a glória de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Jesus estava no casamento para a glória de Deus, se comportando, com certeza, como todo homem de Deus deve se comportar numa festa. Então, o versículo 3 nos diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. É a mãe dele. É claro que há um laço. Isso vai se afastando, como deve naturalmente uma mãe fazer em relação aos seus filhos, quando eles seguem já o rumo deles. Ela avançou um sinal naquele momento. Porque nesse momento aqui, Jesus já passou pelo batismo de João Batista, pela tentação no deserto, e está começando o ministério. Os discípulos já estão com ele. Ele já está ali, naquele momento em que está se preparando tudo para que ele pregue a palavra do Senhor. Ele está organizando. Então, portanto, ele já tem com clareza qual é o propósito dele. E ele já deu o primeiro passo. Ele já saiu de casa. Jesus não está mais em casa. Sim, claro, ele não está casado, mas não significa que somente uma pessoa sai de casa quando ela casa. Ele não está casado, mas já alcançou inclusive a idade, que é a idade dos outros personagens da Bíblia, que começam o ministério. Nós vamos encontrar Davi assumiu o trono de Israel com 30 anos, Jesus tem 30 anos. Nós temos José, assumiu o governo do Egito com 30 anos. Então nós temos personagens da Bíblia que assumem uma vida própria, ou seja, segue o seu rumo com 30 anos. Não é por acaso, portanto, que Jesus tem essa idade naquele momento. É como se agora ele alcançou o momento da independência dele. Agora ele tem que ir. É hora de começar o seu ministério. Os levitas no Antigo Testamento começavam exatamente aos 30 anos. Por isso não é por acaso a idade dele. Ele não está mais em casa. A mãe avança um pouquinho o sinal e por isso termina recebendo de Jesus uma resposta para que ela, a partir dali, não faça mais isso. Não é grosseria, mas é uma resposta firme de Cristo, querendo mostrar que ele agora tem que seguir. Ele não vai mais ficar em casa debaixo da guarda dos pais. Ele agora tem que seguir. Agora ele tem que ir seguir o rumo, o propósito da vida dele. E aí eu posso trazer uma aplicação, são aplicações daquilo que vai aparecendo, para você que é mãe, você que é pai. Existe um momento em que os filhos vão, um momento em que eles têm que seguir o caminho deles. Não é necessário que seja o casamento quem determine, porque caso uma pessoa não venha casar, ela obviamente vai ter que seguir o rumo dela de outra forma. Ainda que o casamento seja o mais comum. Casou, então, segue com a sua própria família.
Mas seja de um jeito, seja de outro, observe que é necessário que haja sabedoria da parte dos pais para não invadirem mais aquilo que passa a ser a vida do filho. Aconselhar pode, mas é claro, se o pastor pode aconselhar casais, porque um pai e uma mãe não pode aconselhar alguém. Mas tem que saber o limite disso. Não é mais alguém ditando regras em casa, não é mais alguém dizendo como fazer ou não fazer. É alguém que, vendo alguma coisa, quer dar alguma orientação, mas sabendo dos seus limites, porque caberá agora ao filho o decidir se vai ouvir ou não vai ouvir. Obviamente, se for um bom conselho, se espera no Senhor que escute. A resposta de Jesus é, para nós, um pouco estranha, mas é a seguinte: mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Não é uma resposta bruta, grotesca, que a gente não poderia esperar de Jesus falando com a própria mãe dessa forma. E nós encontramos uma resposta similar em outros personagens. Por exemplo, nós vamos encontrar em 2 Samuel, capítulo 16, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 10, Davi dizendo, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Observe que é a mesma expressão do Senhor Jesus. E nós vamos encontrar outros personagens do Antigo Testamento fazendo algo semelhante. Mas eu gostaria de mencionar no Novo Testamento, quando demônios se dirigem a Jesus com palavras semelhantes, em Marcos capítulo 5, versículo 7, diz, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Observe que o que eles fazem é rogar, e o tratamento é um tratamento muito honroso, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Então, que tenho eu contigo, não é uma expressão que para nós aqui seria pesada. Que tenho eu contigo pode ser, mas o que eu fiz? Mas o que eu tenho a ver com isso? Mas não de uma forma rude necessariamente. Mas o porquê, qual é o meu papel nisso? Jesus está tratando normal. Mas ele deixa claro que não é para que ela interfira. Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, olha, agora eu sigo meu rumo. Agora eu tenho que cumprir a vontade do Pai. E Maria deveria lembrar, porque quando Jesus estava no templo, ele disse para os pais, para José e Maria, ele disse, eu deveria estar na casa do meu pai, vocês não sabiam? E diz o texto que eles guardavam isso no coração. Portanto, ela sabia muito bem tudo aquilo que havia acontecido, mesmo ele se guardando, mesmo ele o tempo inteiro se reservando, mas tudo que foi de testemunho sobre o fato de que ele veio com uma missão. Então Jesus deixa claro, eu tenho que seguir o meu rumo, eu tenho que cumprir o meu propósito. Eu tenho que cumprir o meu propósito. Todavia, observe que tanto foi uma palavra normal, comum, nada extraordinário, nada grotesco, que Maria já tinha falado, dá seguimento no que ela pediu, né? Daquilo que ela deu de sugestão. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Veja que ela não desistiu. Ela mostrou o problema. Qual foi o problema? Casamento, provavelmente casamento comum, simples, nada extraordinário. Mas o vinho acabou. O vinho acabou, mostra que era o casamento de uma pessoa muito simples, porque significa que não tinha bebida suficiente. O número de convidados foi maior do que a quantidade de bebida que poderiam oferecer. Então, como eu disse, mostra que o casamento não era um casamento de alto nível, de classe alta. Jesus dificilmente iria. Jesus era uma pessoa simples. E tendo acabado, havia um problema, portanto.
e ela pede para que ele faça alguma coisa. Observe que ela sabia que ele era capaz. A Escritura não diz que Jesus tenha feito milagres antes. Não diz em lugar nenhum. Mas diz que Maria sabia que de fato ele era capaz de fazer aquilo. Se nós tentarmos aqui especular como ela soube, o que realmente ela sabia sobre Jesus, ela tinha noção de que exatamente, as especulações serão ousadas e a gente não vai fazer isso. Não é adequado tentarmos ser ousados em especulações daquilo que a Escritura não nos falou. Mas nós vemos que ela tinha uma convicção, Jesus era capaz de fazer isso. Ela sabia tudo aquilo que havia sido dado como testemunho, sinais, desde o momento em que o anjo chamou para que ela concebesse de Jesus, até o momento aqui, agora, o momento em que ele alcança seus 30 anos e vai sair de casa. Então, ela está certa que o seu filho tem uma missão especial, tem um propósito essencial. E então, os servos pegam, segundo Jesus, o que tinham de instrumento. Versículo 7 diz: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Eles encheram de água. Jesus não orou sobre não diz o texto que ele tenha feito nenhum rito, nada. Algo muito simples. Ele deu uma ordem. E é muito importante nós observarmos a associação entre palavra e ação, porque a Escritura nos mostra isso desde Gênesis. Deus realiza tudo pelo poder da palavra. Ele não precisa de mais do que isso. Quando Deus criou todas as coisas, ele simplesmente disse: haja luz. E a luz surgiu. O Senhor Jesus só fala. Ele é a palavra de Deus e ele mesmo é o Criador, o verbo de Deus que pela palavra criou todas as coisas. Ele deu uma ordem: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Observe que a obediência dos servos é que traz, de fato, a consumação daquela palavra. Eles obedeceram, foi suficiente. Eles não precisaram fazer mais do que isso. Ele deu uma ordem, eles foram lá e fizeram. Então, eles deixaram o crédito. Os servos sabiam, eles só fizeram o que foi mandado. São servos, são serventes, são pessoas que estão ali para esse fim. Então, cabe a eles obedecer. E obedecer foi suficiente, porque o Senhor fez aquilo que ele queria fazer. Então, trazendo mais algumas aplicações, são aplicações, ainda que vamos chegar ao cume do texto, mas aplicações importantes. Observe que Jesus só com a sua palavra realizou aquilo que ele queria. Encham de água. Bastou. Ele só falou. E eles obedeceram, e aquela água que em algum momento foi transformada em vinho, aquela água, ela foi transformada pela palavra do Senhor. Tudo o que você precisa na sua vida é obedecer o Senhor. Você já pensou nisso? Não há dificuldades para ele. Jesus realizou milagres no decurso de seu ministério de formas diferentes. Teve um momento que ele faz um lodozinho, uma lamazinha com saliva, aplica no olho do cego e o cego começa a ver. Tem outro momento que ele só fala. Tem uma pessoa que toca nas vestes dele e fica curada. Tem outras pessoas que simplesmente Jesus diz assim: vai, nem estava lá o servo do centurião, vai que seja feita conforme a tua fé. E ele que estava tão longe foi curado. As formas como Jesus realizou seus milagres são diversas, são variadas. Confie. O fundamental é confie. Tanto que
quando Jesus chega em algumas cidades como Cafarnaum, e diz o texto, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, seria como se nesse momento Jesus dissesse assim, olha, encham de água aquelas talhas, e um deles dissesse assim, o que a gente quer fazer com água? Vamos servir água para o povo? E simplesmente ignorasse, ou zombasse, ou risse de Jesus, como as pessoas que estavam ali na casa do filho de Jairo, quando foi Jesus ressuscitar a menina, e ele disse assim, ela só dorme, ou seja, ela ainda ia voltar à vida. Mas eles obedeceram. E a obediência deles fez com que o milagre terminasse sendo realizado. Claro, o milagre veio do Senhor, mas o fato de obedecerem se tornaram um instrumento para isso. Confia no Senhor. Eu sei que muitas vezes na vida é difícil confiar quando a situação mostra que não há nenhum fator que prove que haja saída, que haja solução, que alguma coisa possa acontecer, como se você estivesse vagando pelo universo, naquele espaço negro, e não tem nada, exatamente nada ao seu redor. Como é que é possível surgir alguma coisa desse aparente nada? Confie no Senhor. Deus, em apenas 6 dias, com a sua voz, com a sua palavra, criou todas as coisas que existem. Todas, incluindo anjos, tudo que existe. Todas as coisas foram criadas em 6 dias. Inclusive o homem. Portanto, só confia nele. A obediência sempre foi o caminho para o realizar de Deus a sua vontade na vida das pessoas. Vocês já viram que todos os personagens da Bíblia só precisavam confiar e obedecer? Por exemplo, Gideão, que já citamos diversas vezes, Gideão só teve que obedecer. Se Gideão tivesse desconfiado, ele tinha 32 mil, já é um número inferior comparado com 135 mil midianitas. Então, já era um número de desvantagem. Mas Deus disse assim, não é muito, não quero com 32 mil, porque vocês vão dizer, nosso braço forte nos deu a vitória. E se Deus então está ali para operar a sua glória, é para que o homem diga, Deus nos deu a vitória. Então, ele reduz para 300, e Gideão poderia dizer, Senhor, com 32 mil eu já não estava muito confiante. Com 300 é impossível. Deus vê o coração de Gideão, que com os 300 já estavam meio cismado. E Deus mesmo disse, Gideão, você não está bem, né? Você não está em paz com essa situação. Com 300 homens vencer 135 mil, você não está em paz, não é? Tá certo. Faz o seguinte, vai escondido com o teu servo até o arraial dos midianitas. Vai lá. Gideão obedece. Ele vai. No que ele vai, Deus deu um sonho a um homem pagão e a interpretação do sonho ao companheiro desse homem pagão, que era o inimigo de Israel. E ele escuta os dois conversando. Sonhei que, como uma tocha, vinha sobre o arraial dos midianitas. O outro diz assim, isso não é senão Gideão com sua espada. Então ele volta confiante. Deus mostrou para ele, eu dei a vitória a você, não importa com quantos homens, eu lhe dei a vitória. Portanto, tudo o que ele precisou foi confiar, e assim foi com todos eles. O que foi que Deus disse para Josué? Ser forte e corajoso, eu não mandei você ir, seja forte e corajoso e vá. Quando Josué perdeu a batalha contra Ai, e diante do Senhor se sentiu humilhado, envergonhado, Deus disse, não foi porque eu não posso dar a vitória, é porque há um outro problema, vamos resolver esse outro problema, o pecado de Acã, e então você vai ver que vai ter a vitória. Portanto, observe que tudo que Deus quer de nós é que confiemos. Confie, só confie. Confie e obedeça ao Senhor. Siga. Não importa quão terrível seja a situação aos seus olhos. Não importa quão terrível seja o problema, ou quão grande seja o problema em suas mãos. Não importa quão impossível possa parecer a questão. Só confie. Deixe nas mãos do Senhor.
Isso não significa, é claro, que Deus faça todas as nossas vontades, lógico que não. Deus não disse, qualquer coisa que você pedir, eu lhe darei. Eu quero um carro, pronto, está aqui o carro. Não é isso. O fato é que Deus, que ouve as orações do seu povo, tem poder para cumprir todas as suas promessas. Deus disse isso a Maria, não há impossíveis nas promessas de Deus. Portanto, se Ele prometeu nos ouvir, cuidar de nós, nos fortalecer, nos dar sabedoria, confie. Simplesmente confie. Eles fizeram o que tinha que ser feito. Eles obedeceram. Então tiraram as pedras e levaram o mestre-sala, o responsável por coordenar a festa, as bebidas, as coisas, tudo direitinho. Nesse momento, que a gente não vai querer se aprofundar, porque não é o propósito do texto, nós vamos ter aquele debate, pode beber bebida com álcool ou não pode beber bebida com álcool? Não é o foco do texto. Mas nesse momento, aparece exatamente isso. É claro que não tem como dizer que isso não era vinho, não, era suco de uva. Não tem como. Qualquer tentativa exegética de querer provar que era suco de uva é completamente forçada. Não só a palavra é vinho mesmo em grego, e é a mesma palavra que aparece para Noé quando se embriagou. E temos uma outra questão além disso, não só isso. É que a vida de Jesus era uma vida simples, e ele vivia uma vida comum. E eu quero, para mencionar isso, e para Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7 diz assim, versículo 31. É Jesus falando. A que, pois, compararei os homens da presente geração, a geração dele? E a que são eles semelhantes? Aí ele conta uma parábola. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, não é só o vinho, ele não tinha uma alimentação comum, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Por quê? Porque o homem tinha uma alimentação, mel, gafanhotos e mel silvestre. Uma alimentação completamente fora do normal. E disseram, os fariseus principalmente, que não creram nele, no profeta João Batista, como um profeta de Deus, e disseram, tem demônio. Por quê? Porque ele conseguia ter uma vida que a gente chama de vida ascética, ou seja, uma vida reclusa, afastada da sociedade, uma vida totalmente dedicada à consagração religiosa. Aí Jesus continua no versículo 34. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. E dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. A vida de Jesus era uma vida comum. Jamais iríamos pensar a possibilidade de Jesus ter escandalizado, se embriagado, ou se viciado. São 3 pecados proibidos pela Escritura quando diz respeito à bebida. Em hipótese alguma. Mas o Senhor Jesus tratava com maturidade. Ele é o próprio Deus. E Ele criou as coisas. E Ele trata com maturidade as coisas. A maturidade que o apóstolo Paulo demonstra lá no texto que nós lemos, que também não vamos expor, mas lemos de propósito para que os irmãos tivessem essa lembrança para, na hora de expormos o texto de João, estarem bem claros sobre a questão da bebida, do vinho. E o apóstolo Paulo diz no versículo 14, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera.
para esse é impura. Ele diz, nada é impuro, comida nenhuma, bebida nenhuma. O que é isso? É só uma alimentação, não tem nada de sujo nisso. Não há nenhum problema nisso. E no versículo 17 ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Só que o vinho, ele tem um simbolismo. O vinho, ele representa a alegria. O vinho representa a alegria, porque os homens se alegram no vinho. E isso é importante, sim, a gente considerar a alegria que o Senhor diz que o homem experimenta no vinho. E aí vamos ver o Salmo 104. Salmos 104. Salmo 104, versículo 14. Ele diz assim: o salmista está louvando ao Senhor pela sua criação. Ele diz: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Deus é o provedor. Deus dá ao homem pão. Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. E dá pão. O vinho que alegra o coração do homem. O azeite que lhe dá brilho ao rosto. E o alimento que lhe sustenta as forças. O vinho que alegra o coração. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19, também nos diz: o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. O vinho alegra a vida. O vinho é um símbolo de alegria. Mas Deus usou também como símbolo de bênção. Em Deuteronômio, capítulo 33, em que Moisés está abençoando o povo, esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes de sua morte. É a bênção de Deus pelo seu servo Moisés. No versículo 28 ele diz: Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. A bênção do Senhor. Cereal, e aí pense no pão e o vinho. Deus prometeu ao seu povo sustentar o seu povo numa terra que mana leite e mel. Deus prometeu abençoar o seu povo e usou como símbolo também o vinho que alegra o coração e o pão que renova as suas forças. E nós temos no Evangelho o homem que disse: eu sou o pão da vida. Jesus dirá mais adiante: eu sou o pão que desceu do céu. E usou inclusive o pão e o vinho como símbolos, elementos da ceia do Senhor, que apontam para Jesus e para a sua obra. O cálice que ele tomou, mas também o cálice que agora ele nos dá, porque ele tomou o cálice da ira de Deus para nos dar o cálice da alegria que o salmista diz para nós: tomarei o cálice da salvação. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Jesus vai dar primeiro sinal. E o primeiro sinal que ele vai dar é transformar a água em vinho, a escassez em fartura. O homem que multiplicou os pães, lembram? Aquele que multiplicou quando o povo teve fome e deu a eles abundância de pão. Agora está dando abundância de vinho, alegrando o coração do povo que estava numa festa.
e que continuariam se alegrando com um casamento, que é uma bênção de Deus. Aqui não é uma festa pagã, aqui não é uma festa ímpia, aqui não há imoralidade, não há maldade, aqui não há nenhum pecado. É uma festa de um povo do Senhor, celebrando o casamento que Deus deu ao homem, ao ser humano. É uma festa abençoada. E é nessa festa o Senhor Jesus dará alegria ao povo. Ele é o cumpridor da promessa. É Ele que cumpre a promessa. Israel habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho. Ele é o cumpridor da promessa. Ele é aquele que torna possível a abundância no meio do seu povo. Ele é o pão que alimenta sua igreja, e dele vem a alegria, que o apóstolo Paulo, como nós mencionamos em Filipenses 4,4, diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é por acaso que Jesus fez com que a água fosse transformada no símbolo da alegria, o vinho, e não um vinho qualquer não. Ousamos dizer, o melhor vinho que esse mundo já bebeu, porque veio do próprio Deus. E o mestre Sala testemunhou isso. Ele disse: olha, todos colocam primeiro o bom vinho. Qual é a ideia? As pessoas estão famintas e o paladar está aguçado, então você coloca a melhor comida, a melhor bebida, porque elas estão com um apetite, né? Então elas vão julgar facilmente a comida e a bebida. Mas depois que beberam bastante, estão alegres, elas já não julgam mais tanto a bebida. Então se coloca o vinho inferior. Se o vinho do cara era bom ou não, não vem o mérito. Mas o mestre Sala reconheceu que ele guardou o bom vinho até agora. O melhor vinho que aquele homem já bebeu. O vinho que o próprio Deus deu ao seu povo. Jesus é a fonte da alegria. Ele veio cumprir as promessas. Por isso que não é por acaso que ele multiplica o pão, que ele transforma água em vinho, porque ele veio cumprir a promessa que Deus deu ao seu povo, que habitaria numa terra e seria fartamente abençoado. Jesus é o restaurador da criação. É Ele que trará a criação de volta ao seu paraíso, ou seja, ao seu estado original, de harmonia, de fartura, para que o homem se alegre todos os dias nele. Para que o homem se alegre todos os dias nele. Jesus é a alegria. Qual o problema? É que as pessoas ignoram isso, e ao ignorar isso, elas simplesmente continuam procurando sem Ele. Elas continuam procurando a alegria, a felicidade, o prazer e o conforto como formas de preencher o anseio mais profundo do homem de ser feliz. E sem Ele vão procurar a vida inteira. E vão perceber que as coisas passam, que tudo se vai. E sem Ele vão ver que o vazio continuará no coração. Só que Jesus anunciou aquilo que nós precisamos, a eterna felicidade, porque fomos criados para ser felizes nele. Ele veio para dar. Ele multiplicou o pão, Ele multiplicou o vinho, Ele trouxe alegria. E todas as vezes que celebramos a ceia, a palavra do Senhor nos conduz a Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Ele que é o nosso pão que desceu do céu, Ele que verteu seu sangue sobre nós e nos deu elementos que Ele mesmo usou para ser instrumentos de bênção, manifestando para nós a mensagem. Ele é o restaurador de tudo. Ele é a fonte de tudo. É dele que vem o pão, e é dele que vem o vinho que alegra o coração. É dele. Onde está a sua alegria?
O apóstolo Paulo, como nós falamos em Filipenses, chama os cristãos a se alegrar no Senhor, mas ele está preso. Chama os cristãos a se alegrar no Senhor, mas ele foi açoitado. Chama os cristãos a se alegrar no Senhor, mas ele tem sido perseguido. Chama os cristãos para se alegrar no Senhor, mas ele tem sido humilhado. Chama os cristãos para se alegrar no Senhor, mas ele tem visto e vivido muitos desafios. Como é possível? É possível porque o Senhor Jesus é a fonte da alegria dele. E você precisa dele para ser feliz. As pessoas podem ter conforto na vida, pode ter bem-estar, sim, ninguém vai negar. Uma pessoa rica pode ser um ateu, pagão, horrível, terrível, corrupto, um Lula da vida, mas aquele conforto, aquele bem, aquele dinheiro passará. O vazio muitas vezes se revelará e na morte o inferno o alcançará. E então ele verá que nada daquilo servia para coisa alguma. A felicidade está no Senhor. E ele revelou isso para nós. Ele é aquele que é a fonte da felicidade. E ele revelou isso para nós. Então entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Senhor, eu preciso de ti. Está triste? Está passando por problemas, angústias, medos, dificuldades? Coloca nas mãos do Senhor. No mesmo texto em que Paulo diz para que se alegre no Senhor, no versículo 6, ou seja, 2 versículos adiante, ele diz para os irmãos: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, seja conhecido diante de Deus as vossas petições. Está passando por tudo isso? Coloca diante do Senhor, pela oração e pela súplica com ações de graça. Coloca tudo diante do Senhor. Porque Ele, com o poder da sua palavra, criou o mundo. Ele, com o poder da sua palavra, sustenta o mundo. Ele, com o poder da sua palavra, nos redimiu, porque Cristo é a palavra de Deus. Ele pode cuidar de nós, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. Então entrega nas mãos do Senhor. E aí então você vai experimentar nessa confiança de que Ele é poderoso para cuidar de você. Você vai desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, como diz o versículo 7 de Filipenses 4. Então, entrega realmente. Ele é a fonte. É dele que vem. Ele é a fonte de nossa alegria. É a fonte da vida. O versículo 11, encerrando já, o texto diz que com este, ou seja, transformando a água em vinho, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Foi o primeiro sinal, todo mundo viu. E eles creram nele. Ele mostrou, ele está aqui para nos fazer felizes. Ele está aqui para tirar de nós o pecado, o mal que nos corrói, que nos destrói. Ele está aqui para cumprir as promessas de Deus, de nos fazer um povo abençoado. Ele está aqui para nos livrar dos nossos inimigos, sabendo que Satanás é o inimigo de nossa alma. Ele está aqui para trazer para nós a vida eterna. Ele está aqui para isso. Eles então creram que Ele veio para abençoar o seu povo. E o símbolo dessa bênção foi transformar a água em vinho. E você crer também? Ele veio para isso. Se tivermos que lutar, se tivermos que passar por angústias, dificuldades, tribulações, é porque ainda estamos nesse mundo que jaz no maligno e estamos em guerra, porque o império das trevas luta contra
o reino de Deus. Mas precisamos ter firmeza e força, porque o Senhor Jesus está conosco. Aquele que veio para nos alegrar o coração, para nos trazer a felicidade eterna, Ele está conosco. Então siga firme, porque Ele já veio. Os discípulos creram. Agora é preciso você crer também, para que você desfrute dessa bênção, por ter confiado no Senhor. Confie no Senhor. Ele pode cuidar de você. E mesmo quando acabe tudo, Ele é aquele que praticamente aqui no caso, do nada, pode nos sustentar com tudo o que precisamos.